Oi, Lone, tudo bem? Olá, boa noite. Vamos chamar nossas convidadas. Nossa convidada, né? Porque a Paula tá sempre. Vamos lá. Opa, Opa, boa noite. tudo bem? Boa noite a todos. Opa! Opa, Oi, tudo bem? Karina. Tudo bem, meninas? Tudo Boa jóia? É um Boa noite. prazer noite, tê-la uma aqui com a gente. alegria te receber hoje. Muito bom, né, Mari? Sim, um prazer tê-la aqui com a gente. Nossa, a alegria é minha. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos muito Além de ser um felizes. assunto que a gente ama falar sobre, né, bruxismo, e assim, a gente tem você como uma referência nos estudos de bruxismo, muita admiração pelo seu trabalho, pelas suas aulas que eu sempre acompanho, né? Então, eu estou muito feliz hoje. Obrigada, Paula. Saudades dos presenciais, né, que estão Pois voltando. é, Deus quiser, ano que vem vai estar Mas, tudo tranquilo, né? sim, sim, a gente já está com essa normalização, né? Ontem aqui em São Paulo foi um dia que não teve nenhuma morte por Covid, então a gente vai respirando melhor, né? Tomei a É, dose de reforço, então a gente vai voltando para os presenciais. Mas que bom estar ah, aqui no virtual, na live, né, com você e com a Mari. Obrigada pelo convite gentil. Obrigada pela bonequinha que eu adorei, meu a gente que avatar. agradece. E eu falo que a gente sempre fica inventando moda, né? Aí sempre que a gente vai falar de bruxismo para as alunas agora, eu sempre começo Ah, assim, ó, bruxastê, o bruxismo que há em mim, saúde do bruxismo que há em você. O Então pior é essa é a que minha tá todo saudação mundo para você hoje. é, É porque eu olha, brinco com e as você sabe, alunas que quem nunca ah, apertou os dentes que atire a primeira placa, né? com certeza. Não tem como, né? Tá tão difundido. E eu fico feliz, pessoal, porque assim, é um tema que se sabia muito pouco sobre bruxismo, né? E hoje nós sabemos, ainda continuamos sabendo muito pouco, mas a gente já sabe mas muito, muito mais do que sabíamos, né, há um tempo atrás. E tem muito ainda, tem muito equívoco, tem muito erro, tem muita informação errada sendo passada para frente sobre o tema, mas mesmo assim a gente evoluiu muito, né? Muito. Quando eu Com comecei a certeza. falar de bruxismo na odontopediatria, e toda vez eu conto essa história, que eu pensei que eu sabia bruxismo quando eu fui fazer o meu mestrado em DTM, né? E o odontopediatra só dizia que era estresse da criança. Toda criança que rangia era estresse, mandava nadar, mandava É, dar calmante, uhum. e chá, e a gente ficava por ali, né? Sem perdida, tudo era estresse. E quando eu comecei a estudar, que eu fui vendo o mundo de coisa aparecendo, eu falei, gente, a odontopediatria não sabe nada dessa história, né? É verdade. E a odontologia não sabia nada da história. Então, assim, há Uhum. muitas informações que as pesquisas foram trazendo e a gente vai compartilhando, divulgando para melhorar esse conhecimento sobre o tema, né? Porque Sim. Uhum. realmente era um buraco negro. E ainda é, né? A gente tem muita. É. Eu acho que eu tenho mais dúvidas do que qualquer outra Eu coisa, né? acho que eu Mas com certeza. é verdade. Falei, tô aqui para Mas sabe, aprender. Eu vou ficar bem quietinha nessa live, não vai ser eu absorvo alguma coisa, né? Porque e as coisas mudaram muito também, né? A gente tinha alguns sim, conceitos que a Muito. gente foi carregando e difundindo, e agora não é mais assim. A gente tem evidência que as coisas mudaram, né? É, por exemplo, verme não dá bruxismo, né? E essas coisas É, é. que a gente propagou durante um tempo por falta, né, de evidência Sim, do assunto e falta de estudos. E aí a gente carrega. Então, é. eu tô aqui só para absorver com os experts.
E a gente começou a live meio de cabeça para baixo, né? A gente nem pediu para você se apresentar, apesar que eu acho que dispensa apresentações, mas às vezes tem alguém assistindo que quer saber um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória. Então conta um pouquinho para a gente até chegar onde o bruxismo apareceu na sua vida. Tá, então tá. Meu nome é Adriana Lira. Eu era Ortega, não sou mais. Toda vez eu falo isso, porque as pessoas ainda colocam Adriana Ortega. Eu falei, não, vamos esclarecer. Sou Adriana Lira e eu sou odontopediatra. Eu digo que eu sou odontopediatra raiz, né? Minha base é odontopediatria. E eu fui trabalhar com criança especial desde a especialização, antes da especialização. E também me interessava muito, né? Eu gosto muito da ortopreventiva, sempre fui para esse caminho, fui fazer curso de orto e tal, em criança especial. E era uma época também onde se dizia que maloclusão causava DTM, né? E que a ortodontia podia ajudar as pessoas com DTM e tal. E aí eu falei, caramba, mas eu não entendia muito aonde estava esse gancho. E aí eu fui fazer o mestrado na área de DTM, orofacial. Fui fazer na Unifesp, aqui em São Paulo. E, só voltando um pouquinho, fiz minha especialização de odontopediatria na USP, né? E tenho especialização de pacientes especiais. E aí fui fazer o mestrado na Unifesp, na DTM. Foi quando a minha dissertação de mestrado foi com DTM em crianças com paralisia cerebral. E lá eu descobri o bruxismo. E fui fazer o doutorado na USP, mas aí eu já fui fazer com bruxismo, e eu fiz influência de fármaco no bruxismo de crianças com paralisia cerebral. Então, eu fiquei nesse mundo, né, do bruxismo. E depois eu fiz o pós-doc também lá na USP com uma síndrome chamada síndrome de Moebius, avaliando músculo de mastigação, disfunção e ATM dessas crianças também. Então, assim, eu fiquei nessa interface. A odontopediatria é uma especialidade tão rica que nos dá a oportunidade, né, de estudar aí algumas interfaces. Então, eu sei que, por exemplo, cirurgia, não me pergunte nada. Nem me mande, que eu falo que a hora que sai sangue eu desmaio. Então, assim, mas você não faz o incluso? Você tá louca? Mas nem que a vaca tussa, eu encaminho para quem sabe fazer. Então, é uma especialidade muito ampla, né? Eu fiquei nessa área da DT e por aí, e aí que eu achei o bruxismo. E eu acho que por ter gostar tanto e me encantar tanto, porque para mim foi surpreendente quanta coisa tinha diferente, e aí eu comecei a compartilhar e escrever capítulos e dar aula sobre o tema, e aí a gente difundiu, eu acho que bastante, né? Eu devo ter uns 9 capítulos escritos, né, de livro-texto de pediatria e de áreas afins sobre o tema, que eu acho que apesar do artigo científico, o paper, ele ser bastante valorizado e é uma coisa muito importante realmente para a CAPES e para toda a pós-graduação, mas para o colega cirurgião dentista, de forma geral, né, tá muito mais acessível o livro-texto, onde a gente consegue passar essas informações. Então, vai por aí que eu cheguei no bruxismo. É muito legal essa Nesse caminho. E é bem interessante as pesquisas que você trabalhou, né, no mestrado, doutorado, com pacientes especiais, né? Porque a gente vê muitas situações que às vezes a gente fica meio sem saber como conduzir, né, situações com pacientes especiais. Elas são as mais difíceis, e às vezes a gente fica às vezes impotente mesmo, às vezes você não tem o que fazer, infelizmente, né? Tem casos que são bastante complicados. Pois é. Porque muitas vezes o uso de uma placa ou alguma aparatologia ortopédica acaba, assim, dependendo da síndrome que a criança tem, é impeditivo, né, de utilizar. Qualquer aparelho né? Para o bruxismo a gente não tem a indicação da ortopedia, na verdade. Para o bruxismo a gente tem o padrão estudado, né? A recomendação com mais respaldo científico realmente é o uso da placa, né?
Uhum. Agora, assim, até antes de chegar na questão, eu digo que quando a gente faz o dia do bruxismo, eu e a Juliana Sujinski, é um curso de 8 horas aí de bruxismo, e aí o pessoal já começa, no começo da aula, a professora falou, olha, a gente vai falar de placa, sabe que horas? 15 para 6 da tarde. Né? É aquele, eu tenho um slide que é um iceberg, assim, gigante, lá na pontinha eu botei assim, placa, que é aquilo ali que, porque assim, a gente tem que abordar tanta coisa na criança, até o diagnóstico do bruxismo, né? Que é uma coisa Sim, bastante complexa, complexo. Uhum. Com que a certeza, gente precisa prestar atenção. é verdade. E tem muita confusão, né, Adriana, assim, em relacionar o bruxismo com os distúrbios temporomandibulares. E geralmente são coisas que nem sempre se coincidem, né? Sim, Conversa. sim. Uhum, Nossa, tem tanto, Paula, a gente vê tanto equívoco por conta disso. E eu falo assim, pessoal, muitas vezes eu digo, olha, professor, olha, tem bruxismo, tá com dor, as pessoas, os colegas às vezes já colocam tudo no mesmo bolo. E aí é uhum, muito importante que todo mundo saiba que são duas coisas distintas, né? A disfunção temporomandibular, ela é uma condição clínica caracterizada principalmente por dor, som articular, alteração na movimentação mandibular. Isso é DTM, uhum, que é uma condição extremamente complexa, mereceu uma especialidade só dela, né, que é a especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial, e é uma coisa muito abrangente. Do outro lado, a gente tem o bruxismo. E quando a gente fala o que é o bruxismo, né? O bruxismo, aí é esse movimento involuntário, repetitivo, né? De músculo de mastigação. Então, são duas coisas distintas. Elas não uhum, são sinônimos, não são sinônimos. Então, eu digo, nem uhum, todo mundo que tem bruxismo vai ter dor. E nem todo mundo que tem DTM tem bruxismo. Tá? uhum, E aonde que as duas condições se tocam? As duas condições se tocam a partir do momento que ter bruxismo, né, é um fator de risco para DTM. uhum. Então, são coisas que estão se tocando. Então, dependendo do paciente, ele tem bruxismo a vida toda, bruxismo severo, de todos os tipos, e ele não vai ter dor alguma. E Uhum. vice-versa, né? Pode acontecer também o contrário. A pessoa tem um quadro de dor, de disfunção muito, muito grave e não ter um padrão de contração muscular. Né? Mesmo porque uma das coisas que se conversa, né, e se discute é o seguinte, quando você está com dor, você não vai... se te dói o músculo, você evita movimentá-lo. Uhum. Né? Sim, é verdade, é. E é engraçado que Então, alguns pacientes com bruxismo severo, às vezes, assim, pelo menos em termos de desgaste dentário, às vezes não relato, tipo, não vi, não sei se eu tenho, não sei, né? Mas minha mãe também tem os dentes curtinhos, é de família. sim, sim. A gente passa essas situações, assim. E pode ser, Paula, você tocou num ponto extremamente importante também, para eu Uhum. chamar a atenção aí dos colegas que estão assistindo a gente, é que não dá, eu digo, não dá para a gente bater o martelo em relação a, olha, eu vi desgaste, esse paciente tem bruxismo É. sim. Né? Porque você pensa, se você está vendo aquele paciente naquele momento, né? Você não Sim. sabe se esse dente era maior e encurtou, se é realmente Uhum. anatomia curta, se ninguém da casa, se ninguém da família relata barulho, então já Aham. fica um pouquinho mais difícil do dentista afirmar. É, Então, e hoje em dia tem outras condições clínicas, né, que podem sim, mascarar essa sim que pode, situação. É. justamente, né? Uhum. O desgaste ele pode também ser o reflexo de um bruxismo passado. Então, esse Uhum. paciente ele não tem mais, né? Ele tinha e não tem mais, não apresenta mais. Então, é muito importante que o colega pense que... E outra coisa, né? O desgaste do dente ele também está envolvido com, por exemplo, com pH intrabucal.
É Sim. claro que a gente vai ter quadros de erosão, que clinicamente é diferente do bruxismo. Mas se o paciente range um pouquinho, ou rangia um pouquinho, e tinha algum quadro de um refluxo, ou uma alimentação muito ácida, esse desgaste vai parecer muito maior, né? Uhum. Agora, eu digo assim, olha, para você dizer que o paciente tem bruxismo, afirmar com certeza, você tem que dormir com o paciente, né? Porque senão, É verdade. senão, senão não vai dar, né? A gente tem que lembrar Uhum. disso realmente, E como porque é costuma uma ser a coisa sua que... conduta em relação às mães, por exemplo, que chegam no consultório e que falam, nossa, me incomoda demais de noite, precisa colocar uma placa, que elas já chegam com o resultado, né? Muitas vezes, assim, o que precisa ser feito. E Sim. clinicamente, a situação clínica não reporta tanto o que ela fala para a gente ali naquele Precisa. momento, né? Como que é a sua Uhum. ação em relação a isso? Eu gosto sempre, às vezes, sempre às vezes é bom, mas eu gosto sempre de trabalhar com registro prospectivo. Uhum, Então, a gente precisa decodificar um pouco o relato dos pais. Porque quando uhum, os pais chegam no consultório, eles chegam com um padrão de fala já induzido. Então, é sim. aquela mãe que chega assim, olha, meu filho range muito, ele range a noite toda, ele range toda noite, E o barulho é ele range insuportável. demais, o É. barulho é insuportável. Então, assim, ela já vai trazendo pra gente um cenário muito, né, grande da história. Aham, E é bom que a gente dê uma filtrada nessa primeira fala da mãe, porque pode estar trazendo aí um exagero, né? Que às vezes é implícito. Então, eu sempre gosto, eu trabalho muito com registros prospectivos. E a gente não olha só o bruxismo, né, em si, só a questão do ranger ou não ranger. Então, no sono da criança, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com essa parte do sono, que é mais abrangente. Então, você pergunta se a criança tem enurese noturna, se a criança tosse muito à noite, se ela coça, se ela levanta para fazer xixi. Então, assim, tem outras condições que a gente consegue identificar um padrão, né, do sono infantil que a gente pode orientar essa mãe, ajudar de alguma forma. Mas, enfim, quando você dá esse diário, né, para a mãe preencher, quando você pede um registro prospectivo, às vezes isso muda. Eu tenho um vídeo que eu ponho na aula, que eu gosto muito, é de uma mãe que chegou no CBDOF, que é nosso grupo de pesquisa, e ela falou assim, olha, eu achei que ele rangia toda noite. Mas depois do relatório, ela chama de relatório, depois do relatório, eu vi que não. Aí tá lá onde ele rangeu, mas bem espaçadinho, né? Então a gente precisa filtrar um pouquinho. Lembrando também que o bruxismo ele é flutuante. Como uhum, ele tem alguns fatores ambientais, e os fatores ambientais eles são flutuantes, o bruxismo também fica flutuante. Então, uhum. opa, deu uma cortada. Em determinadas épocas, a criança range mais e, às vezes, ela diminui esse. Eu sempre chamo a atenção dos colegas em relação a isso, né? O discurso dos pais. Vamos dar uma filtrada antes. E Uhum, o que a Paula falou, em relação à mãe reclamar, né? Tem a placa, ela reclama do barulho. E uhum. muitas vezes não é indicado a placa naquele Sim. momento para É. aquela criança, né? Numa dentição Aham, decídua, por exemplo, não é indicado placa. uhum. E aí a mãe fala, não, mas ele faz um barulho. Eu sempre respondo, então a placa não é para criança, é É para pra mãe. quem tá, é para a mãe, é para quem está com ele, né? É verdade. Então a gente precisa também ponderar isso, explicar direitinho. Eu acho que é até um ponto muito sensível para a gente abordar com os pais, Uhum, porque eles se incomodam, eles querem fazer alguma coisa e às vezes não uhum. tem a indicação, né? E a gente fica pensando, porque o nosso objetivo profissional é o bem-estar do nosso paciente. Sim, Então, se com você vai certeza. fazer uma moldagem no paciente, ou vai escanear que seja, fazer uma placa para ele usar,
e que ele não precisa, isso para mim perde sentido. Aí quem vai ranger a noite é você, né? Que vendeu uma Pois é, então, para que eu vendi isso? Tranquilo. Não vai, exatamente, né? E isso tem que ser colocado de forma muito delicada, mas muito assertiva, né, com essas mães, porque elas, às vezes, elas se sentem negligentes. Porque a avó, você não vai fazer nada com esse menino, olha como ele range, você não vai botar uma placa, porque assim, para elas a placa é o que seria o ideal. E às vezes a questão respiratória da criança, que está totalmente alterada, né? Para mim a obstrução nasal é uma coisa muito forte na questão do bruxismo. Às vezes essa questão é mais difícil de resolver, vamos pensar? É muito Demanda mais difícil tempo. você... Tempo, né? Mudança de hábito, mudança de estilo de vida, não é? Porque às vezes esse padrão, eu falo, olha, a criança não pode ter cortina, tem que ter persiana, tira bichinho de pelúcia, tira tapete, tira cortina. Então, assim, às vezes esse controle ambiental, ele não é tão tranquilo para ser feito pelaquela família. Ou seja, as questões são complexas, né? Com certeza. O fato de levar uma placa parece que tipo, é mais fácil do que eu mudar os meus valores, a minha rotina. Mas é claro. Né? Na verdade, leva a um repensar, a uma mudança de paradigmas, né? Em relação ao modo de vida mesmo, né? Então, isso é muito difícil, né? Mas, na verdade, tem muito mais valor, né? Sim, sim, porque você atua na causa, né? É o que a gente fala, por exemplo, a gente está falando do bruxismo do sono, né, do tipo fásico, então é onde a criança faz o barulho, que range, que tem toda essa questão, que é difícil fazer esse controle, às vezes, da respiração. Tem criança que já fez cirurgia de adenoide. A mãe fala, não é possível que vai ter que fazer de novo. E às vezes existe recidiva, e às vezes a cirurgia, né, não alcançou o objetivo. Tem criança que às vezes faz 2 cirurgias. Né, porque não respira direito, que o quadro de apneia volta, retorna antes da adolescência. Então, vocês vejam que é muito mais complexo. Se a gente conseguisse só colocar a placa, tava ótimo, né? Olha, eu vou colocar a placa e tá tudo certo. Eu também, eu puxo para mim, eu falo assim, a mesma coisa quando eu quero emagrecer, eu, Adriana, se tivesse uma pílula mágica, estaria ótimo. Não, você precisa parar de comer hambúrguer, né? Você precisa fazer exercício físico, ai, coisa chata. Eu quero emagrecer, né? Comendo coxinha. Acordar magra. Exato. Então, é da natureza humana, né? A gente também não pode falar, porque também tem esse discurso, né, dos alunos. Professora, mas a mãe também quer coisa fácil. Não é a mãe, querido, somos nós. Qualquer um de nós. É todo mundo, né? Então, tem essa questão. Então, a gente precisa gastar muita saliva. Então, colegas, é assim, né? É 1% de inspiração e 99% de transpiração. A odontologia é uma profissão de educação. A gente tem que se apropriar do papel de educador de saúde e não de fazedor de coisas. Porque o dentista quer fazer alguma coisa, ele vende placa. Professora, quanto você cobra uma placa? Eu falo, não sei, filho, eu não sou Detran, né? Eu não vendo placa, quem vende placa é Detran, eu não... Então, a gente tem que lembrar dessa questão, né, da educação em saúde, que é muito mais ampla, que demanda muito mais do seu intelecto, da sua formação profissional e científica, do que o fazedor de coisas é um técnico. Então, né, para ser dentista técnico, não precisa de faculdade. E aí o bruxismo puxa a gente para esse lado, sabe? Gente, como é que puxa com força? Por quê? Porque é uma coisa extremamente complexa, que demanda e necessita de muito conhecimento científico para você conversar, eu digo, ensino odontologia para o seu paciente, a gente tem que ensinar, demanda desse conhecimento científico e tem pouca prática técnica, né, do dentista. Então, muitas vezes a gente não vai, a nossa abordagem vai ficar realmente
no escritório do seu consultório. Ele não Sim. está tanto na cadeira. Né? Com Legal. certeza. Eu só interromper um pouquinho, porque teve umas perguntas que a gente esqueceu de falar no começo. Pode falar. A Paula falou, deixa eu só falar uma coisinha, Mari, pro pessoal, que a Paula falou assim, ai, Dri, vamos fazer um roteiro? Eu falei, Paula, é só apertar o play que eu disparo conversar. E aí eu disparo mesmo, Mari, você viu, né? Não, então você me organiza aí. Assim, é porque você me a gente esqueceu de organiza. falar que vai ficar gravada a live. Então, para quem perdeu o começo e para quem perguntou, é só seguir a gente. Primeiro porque fica por dentro de todas as lives, que a gente tem live com muitas pessoas muito, muito interessantes e conteúdos muito importantes para odontopediatria e para odontologia em geral. E segundo, a gente vai avisar a hora que sair, tanto no YouTube quanto no Instagram, a gravação da live, tá? Então, por volta de amanhã, depois, então segue a gente que vocês vão conseguir assistir a live de novo. E outra pergunta que teve foi sobre práticas integrativas, se não me engano, perguntaram de florais. Mas então, só para já inserir aí, que mais pra frente, com oportunidade, a gente inclui isso no assunto. Tá, não, mas eu acho interessante a gente falar, né, de florais. Florais, ele não tem, né? Se você for começar a será que travou? Voltou. Né? Eu vou, não sei que parte que eu parei, eu vou só voltar a questão Você do começou floral. a falar os florais. Parou, a gente não foi, parece que foi de propósito. Foi a hora do... Foi de propósito, os florais e travou. Então, os florais, eles não têm evidência científica nenhuma, a gente não tem suporte, né? Nem para bruxismo, nem para outras questões. Então, os ensaios randomizados que demandam mais... em outras áreas, eu estou falando só do bruxismo, né? Não nos dá, assim, o respaldo para prescrever floral. Então, o floral, assim como a homeopatia, ela fica fora, né, do nosso rol aí de abordagens. Infelizmente, né, porque a gente também queria... Pensem, a gente quer uma pílula... Eu vou prescrever. Também é uma atitude médica, né, uma prescrição. Né? Mas a gente não tem essa prescrição. Mesmo porque a gente precisa ver, né, essa questão, quando eu digo assim, por que a criança tem, que tipo de bruxismo a criança tem, às vezes não. A causa, né, o controle da causa não está na odontologia, ela está na medicina. Então, mas nós somos a porta de entrada dessa criança, dessa família. E essa responsabilidade tem que ser grande. Não dá para a gente tentar resolver ali uma coisa que não é da nossa alçada. Até a parte até o emocional, né? Quando você se depara com um quadro de ansiedade, algum quadro de indício de ansiedade naquela criança, ou de estresse, ou depressão, ou alguma coisa que seja, não nos cabe também falar isso de forma ou contundente, ou encaminhar para uma terapia. Eu também sempre digo isso, né? A gente encaminha para um profissional avaliar. E o outro profissional é que vai ver se há necessidade de uma intervenção dele. A gente não tem essa expertise. Entendi. E outros tipos de práticas integrativas? Por exemplo, aromaterapia, também não tem pesquisas? Não tem evidência. Não tem evidência, né? E tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa pensar, é um conceito que se chama de plausibilidade biológica. É a justificativa biológica das coisas acontecerem. Então, a plausibilidade biológica, por exemplo, de uma aromaterapia, numa criança alérgica, melhorar, às vezes você piora. Sim. Entendeu? E tem uma outra coisa que se chama efeito placebo. Que a gente não deve contar muito com ele, porque às vezes você está mascarando uma questão. Então, se a mãe é uma mãe que gosta muito de prática integrativa e é adepta a ela, a chance dela achar que realmente o filho diminuiu o ranger de dentes porque alguma estratégia dessas práticas foi recomendada é muito grande. Né? Isso a gente sabe. E, de qualquer forma, a gente tem que cercar
eu fico de olho nessas questões, eu sempre gosto muito de prestar atenção, né? Mas nós precisamos, nós temos que ser muito imparciais, nós temos que ser isentos, né? Por mais que, digamos, eu gosto, eu não gosto, não tem eu gosto, eu não gosto, né? Em ciência não tem, quando você fala em evidência científica, você fala, eu acho que agora, na questão do Covid, a gente viu com as pesquisas de vacina, o quão complexo é isso, né? Ficou mais democrática essa informação de quão complexo ficou. Sim. Então, a gente sabe que não é questão que eu gosto, eu quero, eu não quero. É questão que não tem mesmo. Não tem justificativo. Né? Parece que teve mais pergunta, né, Mari? Você viu aí? Eu acho que perguntaram sobre a toxina botulínica. Qual é a Sim. opinião da professora? Tá, olha, é assim, vamos lá. A frase também que eu gosto de dizer, a toxina botulínica, ela não é chá de camomila, né? Não é chá. Então, a toxina botulínica é uma neurotoxina que ela vai paralisar o músculo, mas ela paralisa o músculo e, além disso, né, ela tem os seus efeitos adversos. Claro, toda droga tem o seu efeito adverso. Então, a gente vai ter também uma atrofia muscular, a gente também vai ter aí uma diminuição da densidade óssea, né, de cabeça de mandíbula e muitas vezes algum processo alveolar, dependendo, claro, da dose. Isso eu estou falando de forma muito genérica, tá, gente? É só para dizer que a toxina tem efeito colateral. Agora vamos pensar comigo, né? A toxina botulínica em masséter temporal. Ela não vai impedir da pessoa encostar os dentes. A pessoa vai, se ela for ranger e desgastar, ela vai ranger e desgastar os dentes igual. Então, por que eu estou usando a toxina se esse paciente vai ter que usar a placa? Qual é o sentido de usar a toxina no bruxismo? Nenhum, zero. Esse paciente vai precisar usar a placa. Então, a gente não tem sentido usar a toxina botulínica, tá? E aí, é nesse ponto aqui que muita gente devolve assim, mas o paciente estava com dor, aí eu volto para o título da nossa live, né? Bruxismo não é DTM. Não é DTM. Né? A gente está falando de bruxismo, de toxina para bruxismo. E assim, aproveitando o gancho também, só para deixar bem claro, quando a gente fala em toxina para DTM, a toxina ela realmente alivia alguns quadros de DTM, só que a toxina alivia esses quadros, a injeção de anestésico também alivia, o agulhamento seco também alivia, a injeção de solução salina também alivia. Então, do ponto de vista de custo biológico, a toxina botulínica é a pior opção. E financeiro para o paciente, né? Porque ela é cara. Sim. Então, a gente, tanto para bruxismo, e aí aproveitando o gancho, né, para toxina ou para DTM, a toxina botulínica, ela não tem indicação. E aí, quem quiser assistir, eu fiz uma live, tá no meu perfil com o Giancarlo, né, que ele é um pesquisador e pesquisa bastante nessa área de toxina. Então, vocês, se quiserem se inteirar mais também. E no site da SBDOF, que é a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, também tem um documento que é da sociedade, é a posição oficial da sociedade, sobre o uso de toxina. Então, quem se interessar, tem esses dois canais aí. Legal. Estão perguntando também sobre ozonioterapia. E a Milene, a ozonioterapia, eu acho Nada, não tem nem. Entra Oi? Acho que a ozonioterapia entra nesse conjunto das técnicas alternativas que não tem evidência ainda. Entra. Exatamente. E a Milene também comentou alguma coisa sobre, acho que pediu para você comentar sobre a relação entre fibromialgia e bruxismo. Acho que foi isso, já passou. Se tem alguma relação. Se você tem algum comentário para fazer sobre essa relação. Não, a gente vai ter muita informação e muita discussão de fibromialgia e DTM. Né? Sim. Agora, fibromialgia e bruxismo especificamente, essa associação
pensou na questão da disfunção, né? De Só quadros imagem. dolorosos. Uhum. Né? O bruxismo a gente não vai ter essa questão. Sim. Uhum. Eu acho que alguém perguntou também, que eu vi aqui alguma coisa sobre o desgaste Sim, dos foi a Cris dentes. que perguntou, quando tiver desgaste severo, qual que é a conduta? Então, Cris, se for em dente descido, e é onde a mãe chega para a gente, né, incomodada com aquele dente descido muito desgastado, Uhum. nós não temos o que fazer. Né? A conduta, eu digo assim, o ladrão já entrou e já roubou, né? Já Uhum. desgastou. O que seria? Uma placa vai melhorar a parte estética? Que a mãe se incomoda com a estética. Não, a placa não vai melhorar. Quem em sã consciência iria fazer um aumento, né, da coroa com resina ali na incisal de um dente descido de um paciente que range? Ninguém. Mesmo porque quando o paciente vai rangendo os dentes, você vai tendo uma acomodação, você vai tendo a extrusão dos dentes, né? Você tem eles em oclusão, você não tem dente desgastado por bruxismo com mordida aberta, por exemplo. Uhum. Eles vão desgastando, mas eles continuam em oclusão. Então, o contato oclusal, ele é estabelecido nesses pacientes. Eles não têm prejuízo mastigatório. É isso, Cris. E se tem pesquisa mostrando que o impacto disso para a criança, gente, é zero. É zero. Uhum. Eu brinco assim, eles não tomam nem banho, nem escova, nem limpa a orelha, nem corta a unha. Você acha que eles vão achar que o dente dele... Essas criaturas, se não deixar, eles ficam sem tomar banho um mês. Você acha que ele vai prestar atenção que o dente dele está mais desgastado? Então, tem pesquisa mostrando que não há impacto em qualidade de vida, né, dessa questão. É o adulto mesmo que se incomoda mais com o desgaste. E tem muito erro no sentido, às vezes a gente recebe crianças que foram em outro dentista, que às vezes é um clínico geral, não é um odontopediatra, e às vezes observam desgaste fisiológico nos dentes anteriores, descidos, e se baseiam nisso, né? Ah, tem que procurar um Sim. especialista porque está com bruxismo, porque está tendo desgaste nesses dentes. Na região posterior não tem nada, não tem marca na língua, não tem nada na bochecha. Então, eu sempre falo para as alunas que na odontopediatria a gente tem que tomar muito cuidado em termos de, além de ser odontopediatra, além de trabalhar com a dentição descida, dentição mista, tem a especificidade da idade do dente, que eu tenho dentes descidos jovens, Exatamente. dentes descidos velhos, né? Que às vezes vão ter situações diferentes. Então, até na parte restauradora, a escolha de um material em relação a um dente descido prestes a esfoliar e um dente descido que vai ter mais durabilidade, um 51 numa criança de 3 anos não é a mesma coisa que o dente 51 numa criança de 5. Né? Então, as condutas são individualizadas. Eu falo que a odontopediatria é toda personalizada, né? Na verdade. Porque as condutas são individuais, de acordo com cada criança, cada Justamente. situação, né? Não é? Então, assim, a gente recebe mães Claro. apavoradíssimas, tipo, o dentista falou que tem desgaste no dente da frente e tal. E atrás, os posteriores, tudo lá Ciclo de tranquilo. vida do tecido, né? Isso, tem que levar em consideração. É isso mesmo. E você falou uma coisa muito importante, Paula, que é o seguinte, a questão da subjetividade do desgaste também, né? Que é muito subjetivo. Para mim, aquele desgaste pode estar fisiológico, para o outro aquilo é demais. E às vezes não tem o desgaste, é uma faceta, enfim, né? A gente tem essa questão da subjetividade disso. E uma outra coisa que eu também chamo atenção, você falou a questão do dente descido, né? E da odontopediatria em si, da criança, que ela tem a mudança, e o adolescente também. Né? Que o adolescente ele é abraçado pela odontopediatria, mas ele é muito esquecido pela odontopediatria. Né? Eu digo, olha, gente, vocês tomem cuidado, até
no fazer o consultório, no se vestir e tal, quando for atender um adolescente, se puder, troca o jaleco, põe uma coisa mais clean, tira, porque ele já está querendo achar sua identidade no mundo, né? Ele não quer ser criança, né? A odontopediatria às vezes esquece dessa fase da odontopediatria, né? Ela fica bem nos pequenininhos. Então a gente tem que lembrar deles, que também é outra fase de dentição, como você mesmo mencionou. Né? Aí a E gente às tem que vezes ter é uma um outra momento que a abordagem. gente perde o paciente, né? Até no controle preventivo. Porque no Sim, dentista fica chato, né? claro, É eu não sou verdade. criança, lá vem ela de novo, né, com esse bichinho aqui, aí ele chega na recepção, aquele monte de criança junto, e tudo lúdico, ele não quer, ele já põe o fone de ouvido e não quer mais nem te escutar, e já... Aí você quebra, né, o vínculo que Sim. você teve. Então é uma coisa que o odontopediatra precisa mesmo ter cuidado. Para não infantilizar o adolescente. Uhum. Sim. Porque ele vem na pegada das crianças e termina fazendo isso, né? Adriana, Sim, e com certeza. agora falando de adolescente, cortou um pouquinho para mim a hora que a gente estava falando sobre a qualidade de vida, né? Que as crianças nem tomam banho direito, não querem cortar a unha, imagina que vão se incomodar com os desgastes. Muitas vezes são os pais que se incomodam, né? Com os desgastes. Mas eu não tenho conhecimento, queria saber de você se você tem conhecimento de... Tem algum trabalho já que investigue a qualidade de vida do bruxismo, né? A influência do bruxismo na qualidade de vida de crianças ou adolescentes, por exemplo? Não. Olha só, assim, não tem especificamente assim em relação ao bruxismo. O que a gente sabe em relação ao bruxismo é que ele, por exemplo, ele não impacta na qualidade do sono. Uhum. Entendeu? Então, assim, o indivíduo, ele não tem impacto aqui, ele não prejudica o sono. O indivíduo não sente o seu sono prejudicado. O que eu quero dizer com isso? Que o bruxismo, eles pode estar junto de outras parafunções. A gente tem pesquisa mostrando isso, inclusive uma foi de uma orientada minha de doutorado. A gente viu, por exemplo, criança que tem muitas outras alterações de sono, ela também tem o bruxismo. Tá? Só que quando você isola o bruxismo sozinho, ele não prejudica. Quer dizer, a pessoa ela não se sente prejudicada. Então, assim, por exemplo, adulto, né, a gente tem muita pesquisa em adulto, respondendo o questionário de qualidade de sono, de como fica durante o dia, né, se é mais sonolento, se é mais sonolento, os scores são iguais para o adulto que range o dente à noite. Olha que interessante. Sim. Que coisa interessante, né? É claro que se esse bruxismo tiver associado com uma apneia, e eu sempre chamo também essa atenção, que o bruxismo ele é sinalizador, né? Ele é uma febre, a gente precisa ver o que está atrás desse bruxismo, nessa criança. Quando ele está associado com a apneia, obviamente, essa qualidade de sono ela é péssima, mas não é por causa do bruxismo, do movimento mandibular, é por causa da apneia. Então, nós precisamos colocar pingos nos is, dar uma destrinchada bastante na situação, senão nós vamos tender a supervalorizar também a condição do bruxismo. E a gente tem que ser muito clara, né? Muito certa. O bruxismo ele é um sinalizador. Ele sozinho ele não tem esse impacto todo. Ele vai... a questão é a dessaturação desse indivíduo durante o sono, são outras questões que o bruxismo está apontando para a gente. Né? E a apneia, ela também é uma questão que o odontopediatra precisa conhecer a fundo, conversar isso a fundo com os pais, com os responsáveis, conversar isso com os médicos, porque também é uma questão complexa, ampla, e que traz um prejuízo físico e emocional para a criança muito grande. Né? Até a questão do bruxismo, e a gente fala assim, a criança arranja o dente porque ela é muito agitada, a criança arranja o dente porque ela é muito ansiosa, não sei o quê, e eu sempre chamo atenção, eu falo, a gente
olha só que fator de confusão grande é uma noite mal dormida nesse meio aqui, por conta de uma apneia, vamos dizer. A criança agitada tem mais bruxismo, mas a criança que tem apneia, ela também tem mais bruxismo. E o sono ele é reparador não só das questões sistêmicas, fisiológicas, né? Quando a gente tem toda uma reposição aí de substâncias que nos ajudam, o sistema imunológico, em memória e tudo, mas nós temos também a parte emocional, né? A parte de sensação. Então, uma noite mal dormida, a privação do sono, ele irrita, ele traz um desconforto, né? E aí, essa pessoa, ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar mais agitada. Essa pessoa que eu digo é essa criança, né? O adulto fica, nossa, hoje eu tô chata, eu tô com sono. A criança vai ficar agitada. Tanto é que tem muita criança que tem o diagnóstico de TDAH, mas não é TDAH. Ih, travou aqui pra mim. Travou. É pra dar um suspense. É. É. Eu acho que agora ela caiu, né? Ah, não, voltou. Ah, voltou. A gente falou que foi para dar um suspense, porque você Foi. falou, tem muito diagnóstico, e aí parou. Acho que voltou, Diagnóstico caiu de novo. Então. Mas muito bom, né, Mari? Muito. Deve ter dado uma queda na internet dela. Mas estou aprendendo Sim. bastante. Essa própria questão da qualidade de vida, eu achava que impactava a qualidade de vida. Foi uma informação nova. Então, foi só para dar um suspense. Foi só para dar um suspense, Ô, Mari, mas assim, pode ser que os pacientes que têm um bruxismo tenham uma qualidade de vida impactada, não pelo bruxismo, entendeu? Assim, faz todo sentido. Faz todo sentido. É igual esses trabalhos que saíram recentemente por conta da pandemia. Saiu muito trabalho sobre o aumento do bruxismo, né? E a gente vê que, na realidade, o problema é a ansiedade, né? Todos os fatores emocionais que estão ligados ao fato de estarmos numa pandemia, né? As modificações dos hábitos, tudo isso. E outra coisa, né? Quando a gente fala em aumento do bruxismo, na pandemia, vamos pensar bastante no bruxismo do tipo tônico, no apertar. E não só no ranger. Porque é outra coisa também que a gente discute. O ranger, ele pode até ter tido mais relato, até porque as famílias ficaram mais tempo com as crianças. Né? Então o filho ficou sendo muito mais observado, muitos pais ficaram ali o tempo todo com aquelas crianças, o tempo todo, então começaram a perceber mais coisas das crianças. Então a gente não sabe se houve um aumento de relato em relação ao bruxismo do sono, realmente, isso a gente não pode afirmar com tanta certeza. Agora, lógico que a tensão muscular, né, que ela é característica de situação de estresse, de ansiedade, ela é normal nessa situação, é claro que ela aumentou bastante. Aí tem, né, isso foi assim de vento em popa. Algumas condições, inclusive, de crianças, eu acho até, isso é uma coisa minha, eu acho até que o bruxismo do sono na pandemia deve ter melhorado em criança. Sabe por quê? Pensando que ele está muito associado com questão respiratória, e que essas crianças elas ficaram menos gripadas na pandemia. Verdade. Não pega nada, nem virose. As crianças ficaram menos gripadas. Sabe? Elas tiveram... não só as crianças, a gente né? fez até um seminário. Eu também. Não, a gente... Né? Eu tô achando ótimo. Eu quero usar máscara. Eu acho que eu vou inventar alguma coisa para usar máscara para sempre, porque eu não peguei uma gripe. E eu sou diabética, tipo, eu sempre tomo vacina da gripe. Sim. Sempre tomo todas as vacinas, tudo. E eu sempre fico doente, eu não posso ficar perto. Mesmo no atendimento, assim, usando máscara, eu sempre abraçava as crianças, né? Porque era gripe, a gente não tinha esse medo de contaminar. E eu ficava doente umas 2, 3 vezes por ano. É isso mesmo. Olha, eles tiveram menos problemas respiratórios. A gente, no grupo de estudo, a gente fez uma avaliação com questão de enxaqueca, que a gente também estuda DTM, dor orofacial em criança. E a gente foi destrinchar a pesquisa em enxaqueca.
Você acredita que a frequência, o relato de enxaqueca entre as crianças diminuiu durante a pandemia? Nossa. Em uma Interessante. pesquisa grande. Porque muitas crianças começaram a se alimentar melhor em casa. Às vezes a criança... Porque tem a questão emocional da criança querer brincar, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas também tem outro lado, assim, né? De cuidados. É como a questão da gripe, que a Mari falou, Até né? o acolhimento, né? Dos pais. Ou ficar mais tempo com o pai e a mãe. Tem criança que adorou o pai e a mãe ali o tempo todo dentro de casa. Mas é muito legal, assim, a gente ter essas conversas para mostrar a relação, né, do todo, né? Porque a gente sempre tem o nosso discurso como dentista, que a gente não cuida só de dente, a gente cuida de gente, né? E a gente precisa cada vez mais criar essa consciência, tanto nos colegas como nos pacientes também, e que a gente também, como profissional da saúde, consegue ter essa visão global e ter essa possibilidade de encaminhar para o profissional adequado, para o tipo de tratamento, porque senão fica tudo a cargo da placa, coitadinha, né? E não é. E é igual você falou, você oferecer uma placa para um paciente sem necessidade nenhuma, sem ver o que está por trás daquilo, né? Você também perde o paciente, porque ele nem vai voltar. Às vezes vai dar um efeito paliativo ali, daqui a pouco volta a condição de novo, ele vai procurar outro. Tem gente que tem uma gaveta de placa, eu conheço. Que tem uma coleção. Aí cada hora faz uma de um jeito. Aí eu falo que o melô da placa, Adriana, é aquela música da Vanessa da Mata, sabe? Entrega a placa, acabou, não tem mais jeito, é só isso. Não sei o que dizer, eu só falar boa sorte. Porque muitas vezes, pela falta de conhecimento do profissional, é só isso que ele tem a oferecer, né? Só a placa. E se vira, vai embora com a sua placa e não volta aqui nunca mais. Sim, porque às vezes nem ajuste ele consegue oferecer de maneira adequada, né? Porque o certo seria ter os retornos, né? Então não é só isso. Não é só isso, não é só boa sorte. Não, tem muito não mais o que dizer, né? Na verdade, tem muito mais. E aí é assim, né? Aquela história, se o dentista acha que bruxismo é só placa, né? Tem que repensar a sua postura de profissional. Sim. Você está sendo técnico. Você não está sendo científico. Placa, qualquer pessoa faz se você ensinar. Ela não precisa fazer uma faculdade para fazer uma placa, ajustar uma placa. Ela pode ter uma outra formação, não precisa fazer odonto. Sim. Pega um engenheiro bem habilidoso, ensina, ele vai fazer. Isso é a parte mecânica da profissão. A parte anamnética, a parte científica, que a gente tem que conversar, que tem que avaliar o paciente como um todo e fazer essa devolutiva para os pais, é que faz toda a diferença. Né? E saber contextualizar, né? O que é preciso na infância, na adolescência, na fase adulta, porque as abordagens também são diferenciadas. Sim, né? Claro. E para isso precisa estudar, né? Estudar muito. E olha, eu digo, olha, os pais, obviamente, e a gente se coloca na posição de pai, se coloca na posição de paciente. Se você for no médico que te explique de forma plausível e firme o que você tem, por que ele está prescrevendo aquele medicamento, o que vai acontecer com você, né? É um profissional que te ganha. Então, é assim, você vai realmente ter uma adesão do paciente ao que você fala a partir do momento que você fala. Sim. Gente, é claro que tem muito picareta. Deu uma travadinha de novo. Deu uma travadinha. Voltou? Voltou. Eu tô falando, é claro que em toda a área também tem gente que fala qualquer abobrinha e às vezes tem uma super lábia e vai vender aí gato por lebre. Mas aí vai dar consciência de cada um, obviamente, né? Sim. Então a gente tem que pensar. O pessoal está pedindo para você concluir o raciocínio do TDAH, que ficou todo mundo curioso. Tá, do TDAH. Então, o que eu estava falando do TDAH é que a privação de sono na criança, ela vai determinar um comportamento muito semelhante ao comportamento do TDAH. Então, vai ser a irritação, vai ser a oposição, né? A oposição desafiadora, vai ser a falta de atenção, o déficit de atenção.
porque ele realmente está com sono. Então, tem trabalhos da PubMed nessa área, e não só não, vários, que veem que existe muita criança com apneia do sono, que não dorme bem, e diagnóstico de TDAH, né? Ou outros distúrbios do sono, não só apneia, né? Às vezes quadro de insônia infantil também pode ocasionar esse tipo de situação. Então, quando a gente pensa, é a ansiedade que está fazendo a criança ranger, essa ligação, ela é muito simplista. Precisa se pegar esse paciente, individualizar o paciente, né, ver como, de forma muito organizada, o que aquela criança tem que ela apresenta aquele bruxismo. Então, uma frase que eu tenho assim de quase final de aula, a frase de final de aula, né? Que daqui a pouco a gente vai ter que parar a live, meninas, porque eu tenho um compromisso da SBDOF, né? A gente tem a educação continuada, mas é uma frase que eu digo que o bruxismo ele é muito mais do que dentes desgastados, né? O dente desgastado é o de menos. Você vai ter que olhar o que está por trás disso, né? É tipo aquela coisa, se você aperta os dentes, aperta o cinto, porque tem muita coisa vindo por aí por trás, né? É tudo junto. Sim, muita coisa vindo por aí. Então, a gente queria te agradecer demais, também por você não atrasar para o seu compromisso. Muito bom papo, muito boa a live, eu adorei. Acho que tem assunto para a gente ficar aqui até meia-noite, se deixar. Com certeza. Eu vou fazer até uma propaganda aqui, né, do nosso curso, então quem quiser está convidado. Então o Dia do Bruxismo são 8 horas que a gente vai... Agora a gente está em Campinas, agora no começo de dezembro, eu e a Juliana Sugins, que vocês podem entrar aí no @Dia do Bruxismo, e tá lá. Ela vai estar aqui com a gente semana que vem. Olha lá que maravilha. O Óculo Pro tá aí. Olha, o Óculo Pro o cara das camisetas. Tá aí. Ele comentou. O Thanos, beijo, Thanos. Olha que eu fiz colocar da minha também. Eu adoro. O professor Ricardo Thanos também aí, uma honra estar assistindo a live, Thanos, obrigada. Muito bom. Obrigada, viu, Adriana? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Um beijo grande para vocês. Foi um prazer, aprendi demais. Eu muito obrigada para todo mundo que assistiu, esteve aqui com a gente, né? Segue a gente. É isso aí. Ter mais live por aí e a gente vai publicar também quando a gente colocar no YouTube, vai ficar gravado, tá? A professora Adriana já autorizou, então a gente vai deixar gravadinho lá. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo, obrigada. Meninas. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau.